Um personagem que não tem nome, não tem fala e não tem história. Um besouro no mundo subterrâneo gigantesco, explorando ruínas do que foi outrora um reino próspero. Nos primeiros minutos do jogo, um velho inseto te avisa: esse lugar não passa de um túmulo, cheio de monstros e loucura, nos lembrando para tomar cuidado com o que vamos encontrar pela frente. Hollow Knight. Nesse jogo, todos os personagens são insetos, besouros, mariposas. Isso num mundo enorme, lindo, cheio de coisas para explorar. Foi por isso que eu comecei a fuçar as referências, símbolos e na história desse mundo, tentando entender o que as coisas desse jogo têm a dizer. Mas talvez seja interessante nós irmos um passo de cada vez. Um personagem que não tem nome, não tem fala, não tem história. Talvez o primeiro mistério pra gente prestar atenção seja o protagonista. É o típico personagem principal silencioso de videogames. O que ele diz pra nós, mesmo sem dizer uma palavra? O que ele evoca em nós? Bom, se tem uma reação emocional, se ressoa na gente, existe uma razão psicológica para esse personagem funcionar tão bem. E talvez a primeira pista para isso esteja justamente no fato de que todos os personagens são insetos. Isso fica claro de vez quando encontramos o inseto ancião e ele começa a falar de insetos. Isso depois dele pedir para você se sentar num banquinho de praça. Não é o mais confortável, mas ajuda a organizar os pensamentos. Hallownest é um reino de insetos debaixo da terra. O formato dele é basicamente de um formigueiro, igualzinho. Nesse reino conseguimos encontrar espécies reais, como por exemplo besouros dos mais variados, aranhas, louva-deuses, abelhas, até outros seres vivos como fungos e águas-vivas, por exemplo. Histórias com animais fazendo coisas humanas existem desde os contos de fadas mais antigos e normalmente dão ênfase para como o ser humano de certa forma se vê no animal. Então, a pergunta é a seguinte: por que inseto? Poderia ser qualquer outro animal. Se essa imagem aparece aqui, é porque ela é a melhor forma de dizer alguma coisa. Uma história ajuda a explicar a outra, quando não sabemos o que ela quer dizer. Então, vamos lá. Os insetos, em geral, são animais pequenos, correto? Eles são pequenos e ignorados, até que eles começam a perturbar a gente durante a noite, na hora que a gente quer dormir. Em geral, as moscas e mosquitos remetem a pensamentos involuntários que aborrecem a pessoa e que zunem em torno de sua cabeça. Chamar alguém de verme ou de inseto é chamar de insignificante, pequeno, irritante e talvez até nojento. Ao mesmo tempo, se refere a uma pessoa que não deveria estar dando tanto trabalho assim, mas ela está sendo uma pedra no sapato. Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Agora, isso não parece contraditório? Eles são ignorados, mas às vezes nos perturbam. Vamos olhar para alguns outros insetos e daí as coisas vão ficando mais claras. O nosso herói parece um besouro, não é mesmo? E os besouros e escaravelhos aparecem em símbolos antigos pra caramba. Tem um mito egípcio famoso sobre o escaravelho rola-bosta, que ele empurra o disco do sol para o horizonte, e assim faz o sol nascer e o dia acontecer. Em outras palavras, podemos dizer que ele é algo que se move para criar a possibilidade de viver o dia e se enxergar. O movimento a partir da emoção inconsciente para criar uma consciência que nos leve a acordar a partir de um impulso emocional, que nos leve também a viver o dia. Em Hollow Knight, o cavaleiro não sabe por quê, mas se sentiu atraído para essas terras. Nós vemos no começo que alguma coisa acontece, algo que a gente não entendeu muito bem ainda. Mais pra frente na história do jogo fica mais claro, mas por enquanto nós sabemos que algo rachou, vibrou, e por causa de sentir essa vibração, o cavaleiro vai em direção a ela, encontrando o reino. Lembra que o reino de Hallownest é basicamente um formigueiro? Há versões da Índia, daquele mito do escaravelho, que trocam o escaravelho por uma formiga, mas é a mesma coisa. A formiga empurra o sol para o horizonte e faz o dia acontecer. Tem aquele conto de fada famoso da formiga e da cigarra. Aquele que a formiga trabalha todo dia
enquanto a cigarra fica vagabundeando, cantando música o dia inteiro. Até que chega o inverno, a formiga tem estoque de comida e a cigarra não. Esse conto nos faz perguntar sobre o que a gente faz dia após dia. Que a gente acorde e faça pequenas decisões. Que a gente viva os pequenos dias e os pequenos momentos. E que isso um dia se torne uma grande coisa. A moral da história é basicamente que pequenas coisas são as que importam de verdade. E que são elas que causam um grande impacto no final. Unindo com o simbolismo do sol, seria você ser capaz de levantar todos os dias e fazer alguma coisa. Nem que seja colocar um tijolinho a mais para construir o seu objetivo. Mas que você faça alguma coisa e não fique sem fazer nada. Isso se conecta muito bem com a premissa de Hollow Knight e outros jogos Souls-like. Não se espera que você vai conseguir tudo de primeira. Na verdade, o jogo é projetado para que tome umas 1000 tentativas até você conseguir vencer o chefe, mas que também você dê as devidas pausas no caminho para organizar seus pensamentos, apreciar a vista, reconquistar as forças para poder continuar. Existe outro aspecto que vale a pena a gente explorar, que é o que vocês viram na thumbnail desse vídeo. É sobre a diferença de tamanho e sobre enfrentar gigantes. Em Hollow Knight e em Dark Souls, a parte que ficamos engajados, que a gente fica com vontade de jogar, é quando a gente está enfrentando um chefe difícil. São lutas intensas e cheias de coisas para aprender com o tempo e com cada morte. Requer que você aprenda a ser moderado e preciso com seus ataques, que você aprenda o padrão do inimigo e assim consiga reagir a tempo. E grande parte dos chefes também são criaturas gigantes, ou pelo menos são maiores que o jogador. Nem todos são gigantes, mas é muito comum que os chefes de Dark Souls e de Hollow Knight sejam bem maiores que você. Esse tema de lutar contra gigantes aparece em diversas histórias. Existe um conto medieval sobre um alfaiate trapaceiro que vence um gigante usando sua esperteza para enganá-lo. Basicamente, ele ganha na mentira. O alfaiate, em geral, tem diversos significados, mas o que importa aqui para nossa análise é que o trabalho de alfaiate na era medieval é um ofício típico de homens de baixa estatura. Os contos de alfaiate sempre param para especificar que o alfaiatezinho é um homem pequeno e fraco. Uma outra coisa é que a forma deles de vencer os desafios é através da inteligência e do pensamento ligeiro. Isso me leva diretamente a uma história da Bíblia, em que Davi, um judeu baixinho, mirradinho, luta contra o gigante Golias, de mais de 3 metros de altura. Ele o derrota com uma pedrada na testa, faz o gigante cair e logo após ele o finaliza com a própria espada de Golias. Ok. Nós já entendemos o que são os pequenos. Mas e os grandes? Os gigantes nos contos, em geral, representam estupidez, ou emoções estúpidas. Emoções muito grandes e bruscas, sem muito foco. Mas uma coisa é que, paradoxalmente, gigantes também simbolizam nossos antepassados, referências do passado e de autoridade. Na faculdade, de qualquer curso, é bem comum a expressão "nós estamos observando o mundo sob os ombros de gigantes". Isso aqui é muito importante. Os nossos antepassados, as teorias e os achados que eles têm, a história deles, basicamente, são como gigantes. E nós estamos observando o mundo mais do alto, porque estamos sob os ombros de gigantes. Isso aqui é muito importante em Hollow Knight, porque os chefes que enfrentamos não são apenas criaturas estúpidas, lentas, das quais a gente consegue aprender o padrão de ataque e acertar no ponto fraco. Eles também são parte valiosíssima de um mundo decadente que foi corrompido e se tornou deteriorado. Eles são representantes da história de um mundo gigante em forma de formigueiro. Uma outra amplificação que podemos fazer é em Zelda Majora's Mask, em que a missão do herói é aprender as 4 canções dos gigantes. Isso para acordá-los para que eles possam impedir que a lua caia no reino e cause o fim do mundo. Aqui os gigantes são como 4 pilares de sustentação. Eles são estrutura. Assim como na ciência, são os gigantes que estruturam o nosso pensamento avançado.
O primeiro chefe em Hollow Knight é o Cavaleiro Falso, um cavaleiro numa armadura gigante, com uma massa enorme como arma. É uma luta com certo nível de desafio para quem estiver jogando o jogo pela primeira vez, mas não é tão difícil assim. Ao fim, nós descobrimos que quem estava por trás da armadura era apenas uma pequena larva. Curioso, né? Uma pequena larva. De fato, a armadura não foi feita para ela. Mais pra frente, se você fuçar nas pistas que o jogo deixa, nós descobrimos que a armadura era nada mais nada menos do que de um dos 5 grandes protetores do reino de Hallownest, o poderoso Hegemol. Infelizmente, isso é apenas o passado. Hegemol foi o poderoso. Agora, fazendo uso de sua armadura e de sua imagem, resta apenas uma larva, descrita pelo Diário do Caçador como o habitante mais fraco de Hallownest. A fraca larva, à procura de um abrigo para suas crias, encontrou o poderoso Hegemol, dormindo, e então roubou sua armadura e a pegou para si, acreditando que a armadura garantiria uma grande força. A larva então acabou sucumbindo pela grande infecção, indo à loucura, se tornando então o falso cavaleiro.